Ei, tá tudo bem por aí? Estamos chegando para mais uma edição do nosso Agro Record aqui pela Record TV Paulista. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência, preferência e principalmente pela confiança de todos os domingos. Índice de rejeição zero, isso é gostoso demais. Em nome de toda a equipe, a gente te agradece, tá? Na edição de hoje, aliás, hoje, domingão, dia 24, mês é abril, o ano é 2023. Atenção para os destaques da edição de hoje do nosso Agro Record. A gente vai trazer uma matéria bastante bacana, bastante densa, que vai falar sobre a importância do reflorestamento. Quais são, assim, só para dar uma adiantada para você? Combate às mudanças climáticas, ajuda no combate às mudanças climáticas. No caso específico de enchentes, você tem as árvores ali e o reflorestamento pode ajudar a conter as enchentes. Sequestro do carbono, enfim, são inúmeras importâncias e daqui a pouco a gente conta tudo para você, tá? E a gente vai mostrar também que o plantio do milho safrinha, tá voando o milho safrinha, hein? Tá atingindo, ocupando, né, áreas bastante densas, um espaço territorial bastante interessante, enfim. Óbvio que tudo isso é sinônimo de excelentes negócios para a agricultura, ok? E na receita da fazenda, Tânia Guerra me alertou aqui no meu ouvido, ó, tem pão de batata, mas não é só isso. Ele é recheado com queijo e calabresa também. Deu água na boca, você sentiu? Uma delícia! Portanto, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Se aconchegue no sofá. O Agro Record já começou. Matéria de capa do nosso Agro Record desse domingão fala a respeito do reflorestamento. É importante demais. Por isso que é uma prática que tem que ser potencializada sempre. Por quê? Ajuda a combater mudanças climáticas, no caso de enchentes, contenção, etc. Ajuda também sequestro, o meio ambiente, só para você ter uma ideia, como um todo, agradece. Por quê? Você tem a possibilidade de que as árvores façam sequestro do carbono. E isso em relação aos efeitos, enfim, é assim algo especial que tem que ser potencializado sempre. Vamos entender por quê. O imponente mogno africano, plantado há 15 anos e carinhosamente abraçado pelo Rodrigo, atualmente divide espaço com o palmito pupunha. É um bom exemplo do sistema chamado agrofloresta. O sistema agroflorestal ele tem a vantagem de trazer as espécies de curto, médio e longo prazo. Então, no caso, por exemplo, das espécies arbóreas aqui desse sistema, que é o mogno africano, caia senegalensis e o guanandi, eles vão dar renda no futuro, né? Madeira nobre tropical. A pupunha ela vai trazer a renda no curto e médio prazo, porque ela começa a produzir com 18 a 24 meses, ela já está produzindo palmito, né? Ela pode produzir também frutos, na Amazônia é muito utilizado, mas aqui em São Paulo a gente usa o palmito. E a gente tem também nesse modelo banana, e temos também as frutas nativas da Mata Atlântica. Então são espécies que você colhe ao longo do tempo, vão pagando a conta e fazem com que no final as espécies arbóreas madeireiras tragam a riqueza como uma aposentadoria verde, né? Um pé de meia para o futuro para o produtor rural. Ele explica que quando o assunto é reflorestamento, existem outros modelos bastante utilizados no Brasil. A escolha varia de acordo com a finalidade, mas em comum todos têm a necessidade da preservação ambiental, sem deixar de lado a questão econômica, fundamental para o agronegócio. A gente não prioriza nenhum nem outro, sabe? Mas hoje em dia, que se fala muito de agricultura regenerativa, de projetos de carbono e tudo mais, eu acho que os modelos mistos florestais, que consorciam espécies nativas com espécies exóticas ou até misto de espécies exóticas, mistos de espécies nativas, eles trazem mais biodiversidade, diminuem o risco, trazem mais resiliência para o sistema e são muito mais apoiados pelas iniciativas que estão pagando pelos créditos de carbono. Então, iniciativas de grande monta, restaurando áreas enormes, tanto na questão do carbono como na questão da produção sustentável de madeiras tropicais e de produtos não madeireiros com espécies arbóreas, como por exemplo castanhas, frutas, resinas, óleos, essências e produtos medicinais. Nesta fazenda em Garça, mais de 200 hectares de área já foram reflorestados. O trabalho começou em 2004. Aos poucos, a área devastada foi ganhando uma infinidade de tons de verde. Mudou de cor e de características. Hoje em dia, é utilizada para a produção de mudas, que são enviadas para projetos de reflorestamento em todo o país. Essa área é dedicada ao cultivo das mudas de árvores nativas.
Atualmente, mais de 80 espécies são cultivadas aqui, como o jequitibá rosa, a aroeira e o ipê felpudo. E tudo começou com esta árvore aqui, o guarandi. Nós iniciamos numa fazenda que era toda degradada, né, em sistemas produtivos de café e de pasto, e começamos com a espécie guanandi. Iniciamos plantio comercial de uma espécie que nunca tinha sido plantada comercialmente, uma espécie nativa. Depois nós fomos estudando outras espécies madeireiras, com o objetivo de produzir madeira nobre. Entre elas nós encontramos o mogno africano, que é uma espécie exótica, né, da África, mas que se adaptou muito bem ao país. Então ela se dá muito bem em várias regiões e hoje é a espécie mais procurada para reflorestamento de madeira nobre. E essa que está aqui ao fundo. Essa que está aqui são duas espécies principais de mogno africano, Caia grandifoliola e Caia senegalensis. Além de engenheira agrônoma, a Valéria é mestre em ciência florestal. Ela nos explica que ao longo dos anos, o investimento em pesquisas e o aprimoramento das técnicas de cultivo resultaram em plantas de melhor qualidade, mais resistentes e que se desenvolvem mais rápido. Características fundamentais para o sucesso de projetos de reflorestamento, principalmente em grandes áreas. O trabalho começa com a seleção das matrizes para a coleta das sementes em campo, que depois são colocadas para germinar em estufas com umidade controlada. 22 funcionários trabalham na fazenda, onde é desenvolvido também um projeto de melhoramento genético. Com toda essa estrutura, saem daqui todos os anos 1 milhão de mudas, a maioria de árvores nativas. Desde que a gente iniciou, foi muito aprendizado. Então, aprender a produzir espécies que tinham pouco estudo e até hoje ainda exige, né, pesquisa nessas áreas das espécies nativas, nas espécies madeireiras, mas a gente evoluiu. Com o tempo nós fomos estudando, pesquisando, trabalhando muito. Eu falo que o viveiro é muito observação, você observar como a espécie se adequa naquela irrigação, a nutrição de plantas, tudo isso precisa estar bem afinado para conseguir produzir 1 milhão de mudas por ano. E também uma coisa importante, trabalhar o mercado dessas espécies, porque ainda existe muita dúvida, né? Quanto que eu vou produzir de madeira? Existe na internet pessoas que falam números às vezes exagerados e a gente não, já tem o pé no chão e coloca números mais reais de quanto que você vai gastar, quanto que você vai produzir de receita lá no final. O resultado do reflorestamento se apresenta também em forma de água, que agora jorra abundante em vários pontos da propriedade. Quando a gente ocupou essa fazenda, ela era um plantio de café tradicional, com um modelo que eles chamam de 4 covas, né? Café de 4 covas, né? E depois que a gente entrou, e também tinha um pouco de pecuária, onde o boi ele ia beber água direto da nascente, ou seja, pisoteava toda a nascente. Quando a gente entrou, a gente já fechou as nascentes, né? Cercou com arame farpado e começamos a inserir as culturas florestais. Primeiro em monocultura de guanandi, depois a gente misturou com café, então a gente fez um sistema agroflorestal com café, e conforme a gente foi ocupando as áreas produtivas da propriedade com sistemas florestais, agroflorestais, mistos, né? Seja monocultura e enfim, todos os modelos que a gente fez, melhorou a infiltração de água na propriedade. Quando a gente fez a recuperação realmente das nascentes e da área de reserva legal, e aí a propriedade ficou toda de árvores, hoje você consegue ver a foto de 2004 com a foto de 2023, que é uma mudança significativa no cenário, na paisagem, que não é um negócio só, como o produtor fala, só mato, que não gera receita. Isso aqui é mato, floresta, que gera receita, né? Que gera madeira, gera fruta, castanhas, essências, enfim, produtos que hoje são chamados de soluções baseadas na natureza, né? Que é o grande foco hoje, né, dos grandes fundos de investimento de impacto, principalmente. Atenção para esse recado bacana, porque o presente para o Dia das Mães está em Ibitinga. Uma extensa variedade em produtos de cama, mesa, banho e enxovais para bebê.
Ibitinga é nacionalmente conhecida como a capital nacional dos bordados e também enxovais, além de ser, é claro, uma referência micro-regional no comércio de variedades com grandes magazines, diversas opções em roupas, sapatos e acessórios também. Além, é claro, de toda a tradicionalidade nos bordados, Ibitinga também possui a Feira do Artesanato, que é bacana demais. Aliás, você encontra tudo, absolutamente tudo para sua casa e esses produtos são produzidos pelas mãos cuidadosas dos artesãos. Você pode conferir os horários, tá? Os horários do comércio no site da Prefeitura de Ibitinga, que é o www.ibitinga.sp.gov.br. Já imaginou? Pensa bem, hein? Você já imaginou na felicidade da sua mãe ao ser presenteada, por exemplo, com um jogo de cama de extremo bom gosto, fofinho, que dá vontade de ficar nele o dia todo, e de repente, se for um lençol de 600 fios. Extremo bom gosto, carinho e conforto. Tudo isso e muito mais você encontra na cidade de Ibitinga. Vamos entender por quê. O presente de Dia das Mães está em Ibitinga, com diversas variedades em produtos de enxovais. Ibitinga também é referência no comércio varejista. Venha para Ibitinga e surpreenda sua mãe. Primeira parada, né, do nosso Agro Record. Já depois do intervalo a gente vai falar a respeito do milho safrinha. Tá atingindo índices bastante interessantes. E ainda hoje tem a receita da fazenda e meu amigo, minha amiga, preste muita atenção. Sabe por quê? É o tal do pão de batata que você já conhece. Só que esse de hoje, Tânia Guerra me avisou aqui no ouvido, ó. Recheado com calabresa e queijo. Ai, tá dando... Toda vez que eu falo, ó, saliva a boca, dá água na boca. Uma delícia! Aguenta aí, voltamos já.